Fala pessoal, tudo bem? Esses dias eu tenho visto aqui no YouTube algo muito interessante e eu queria trazer para vocês. Eu ia reagir também, eu não assisti nenhum vídeo ainda sobre isso. Eu só separei esse vídeo aqui para assistir mais tarde. E eu queria analisar com vocês e eu achei bem interessante, porque os bancos odeiam quem tem 21 mil e algum quebrado. Tem outros vídeos que falam quem tem 25 mil e outros quebrado. E eu achei bem interessante, eu queria trazer aqui para vocês, né? Com certeza vai falar de investimento, o poder dos juros compostos que esse dinheiro pode trazer pra gente. E aqui é do canal do Primo Rico, né? Eu vou continuar aqui que eu gosto muito. E eu trouxe aqui pra gente ver junto, tá? Eu acho muito interessante. Os bancos odeiam quem tem R$ 21.912 guardados. E não é um exagero, não é também uma teoria da conspiração, e esse número não é aleatório. Segundo o IBGE, o salário médio do trabalhador brasileiro está na casa dos R$ 3.652. Aí você multiplica por 6 meses, vai dar exatamente 21.912. E esse é o valor que representa 6 meses de salário médio guardados. É o valor que faz o sistema financeiro brasileiro começar a perder dinheiro com você. Em 2025, os 4 maiores bancos do Brasil lucraram juntos mais de 100 bilhões de reais. O Itaú lucrou 46 bilhões, o Bradesco 24 bilhões, o Banco do Brasil 20 e o Santander 15. Agora, me responde uma coisa, se eles já estão lucrando tanto, por que ainda te ligam todo mês oferecendo um crédito pré-aprovado para você? Por que eles ainda mandam notificação no seu celular dizendo que o seu limite aumentou? Por que eles continuam? É muito interessante esse título porque ele diz por que os bancos odeiam quem tem esse dinheiro aqui. Quando você tem um dinheiro guardado, né? Você normalmente não vai recorrer aos bancos para pegar emprestado, porque você tem dinheiro. Seu dinheiro está trabalhando para você, está rendendo juros para você. Nesse caso, você que está sendo beneficiado. Né? Quando você pega um dinheiro emprestado para o banco, por exemplo, você vai pagar os juros ao banco. Então, nesse caso, o banco que vai sair no lado positivo. Né? Por isso que o título é o porquê os bancos odeiam. Porque nesse caso, do lado da moeda, quem está se beneficiando é você, já que o dinheiro é seu, o dinheiro vai trabalhar para você. Como o dinheiro é do banco, o dinheiro iria trabalhar para o banco e você iria pagar os juros ao banco. Mas nesse caso é o seu dinheiro que está pagando os juros a você. Te tratando como o cliente mais importante do mundo, justo quando você está apertado e aí somem quando você junta dinheiro. A pergunta que ninguém está fazendo é essa: se o lucro já é gigantesco, por que eles precisam de você completamente endividado? É justamente sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu peguei dados reais do Banco Central, do IBGE, do Banco Mundial, de relatórios de grandes bancos, e o resultado de tudo isso vai mudar a forma como você enxerga o seu banco, mas também como você enxerga o seu cartão, a sua conta corrente e até a sua relação com o governo. Mas antes de começar, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso motiva o meu time a produzir mais conteúdos como esse para você e ajuda a disseminar a educação financeira para todo o Brasil. E, bom, eu dividi esse vídeo. Fazendo aqui uma pausa, deixa o like aí, pessoal, para ajudar e se inscreve. Aqui esse canal é para te ajudar com a educação financeira também. Em basicamente 3 pontos. O primeiro desses pontos é sobre o spread bancário, que é o motor de tudo. O segundo é sobre o score secreto dos bancos e que praticamente ninguém sabe que existe. E o terceiro ponto é onde tudo se conecta, porque o banco, ele é só uma das 3 forças que precisam que você fique endividado. E para você entender o primeiro desses pontos, eu preciso te explicar de uma forma bem simples o que é o spread bancário. O spread bancário é a diferença entre o que o banco vai te pagar quando você empresta dinheiro para ele através de um CDB, poupança, qualquer aplicação, e o que ele vai te cobrar quando ele te empresta dinheiro de volta. É como se fosse o lucro do banco em cima dessa intermediação. E aqui no Brasil, esse spread é um dos maiores do mundo. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, está em 14,25%. O CDI, que é a taxa que rege a maioria das aplicações de renda fixa, está em 14,15%. Isso significa que, se você investe num CDB de 100% do CDI, você recebe aproximadamente 14,15%. Se você perceber, o Brasil ele tem taxa de juros elevados. Então é benéfico, podemos dizer assim, para quem empresta o dinheiro. Né? Por isso que você ter aqui 20 mil reais guardado vai ser benéfico para você, porque as taxas de juros são altas e você vai ganhar um juro muito bom aqui em cima. Já o contrário é ruim para quem pega emprestado, já que vai pagar um juro elevado. Né? Muito elevado. Então é benéfico para quem está emprestando. Aqui a gente já começa a entender porque os bancos, né, odeiam
quem tem ao dinheiro ano guardado. bruto. Só que existe o outro lado da equação, o lado em que o banco te empresta dinheiro. Olha para o cheque especial, por exemplo. Segundo o Banco Central, em 2026, a taxa média do cheque especial está em 134,2% ao ano. Isso aqui já com o teto regulatório de 8% ao mês, que foi imposto pelo próprio Banco Central. No caso do cartão de crédito parcelado, são 194,9% ao ano. Crédito pessoal não consignado é 106,6% e o maior de todos, que é o rotativo do cartão, está em 424,5% ao ano. Ou seja, o banco vai te pagar 14% ao ano quando você emprestar dinheiro para ele. E aí ele vai te cobrar 400% ao ano quando ele te emprestar de volta. A diferença é de mais ou menos 30 vezes. E é aqui onde tudo fica ainda mais interessante. Quando você compara o spread bancário brasileiro com o resto do mundo, a diferença é muito grande. O que eu vou te mostrar agora é um dado que praticamente ninguém no Brasil conhece. Eu precisei ir atrás de um indicador internacional. Para você que não sabe, os juros aqui no Brasil são muito altos porque muitas pessoas pegam dinheiro emprestado, né, e não pagam. Então, consequentemente, as pessoas que pagam vão acabar pagando por elas e pelas pessoas que não pagam. Quando eles emprestam dinheiro, eles sabem que muita pessoa aqui no Brasil são inadimplentes, não pagam, né? O Brasil sabe disso, os bancos sabem disso, então ele empresta um dinheiro para você com uma taxa tão grande ao ponto de quando você for pagar esses juros, você está pagando por você e pelas pessoas que vão não pagar esse empréstimo. Então eles fazem um cálculo, sabendo de pessoas que vão pagar e pessoas que não vão, né, para poder aí fazer uma taxa, com base na taxa, né, eles conseguirem sair sem perder muito, né, podemos dizer assim. Então a pessoa que realmente paga, ela está pagando por ela e por outras pessoas que não estão pagando, de tão elevado que é os juros. Acho que deu para você entender. Publicado pelo Banco Mundial em parceria com o FMI, chamado Interest Rate Spread. E ele mede de uma forma padronizada a diferença entre o que os bancos cobram para emprestar e o que os bancos pagam para captar. É a mesma conta em todos os países. E sabe o que aparece? A média global desse spread, que é de 6 pontos percentuais. Ou seja, a maioria dos países do mundo opera com uma diferença de 6 pontos entre o que o banco paga e o que o banco cobra. Coreia do Sul é 1,25%, Uruguai é 2,6%, a Colômbia é 6% e o Brasil 32,5%. De 75 países. Só nessa, dando uma pausa aqui, né, para vocês analisar só essa tabela, você percebe a baita diferença de porcentagem aqui quando a gente compara ao Brasil. É enorme. Deixa eu retornar. Analisados pelo Banco Mundial, o Brasil ficou em primeiro lugar e não foi por pouco. O segundo colocado é o Quirguistão, com 18%. O Brasil tem quase o dobro do segundo lugar e um spread bancário 5 vezes maior que a média mundial. Isso daqui não é normal, pelo menos não deveria ser. Isso é uma anomalia brasileira que se sustenta há décadas. E essa anomalia se sustenta por um único combustível. Não é regulação, não é custo operacional do banco. Tudo isso existe, mas nada disso explica um spread 5 vezes maior que a média do planeta. Combustível é o seu consumo, é o celular novo parcelado em 12 vezes que você não precisava trocar, é a TV de 70 polegadas que apareceu na promoção e coube no cartão, é o tênis de R$2.000 que você comprou porque você merecia, é a assinatura que você esqueceu de cancelar. Nenhuma dessas decisões isoladas, ela pode quebrar. Só que juntas, elas fazem uma coisa silenciosa e devastadora. Elas garantem que você nunca tenha folga. E quando você não tem folga, qualquer imprevisto vira emergência. O carro quebra e não tem de onde tirar. O cachorro fica doente e não... Dando uma pausa aqui, ó, muito interessante. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre reserva de emergência, para quando ocorrer esses imprevistos que ele está falando aqui. O carro quebra, alguém na família fica doente, então é interessante, é essencial você ter uma reserva de emergência. E dentro desses 21 mil aqui reais que ele falou, guardados, uma parte pode ser a da sua reserva de emergência, outra parte está em renda variável, outra em fixa, tá? Tudo falando aqui no canal e tem um videozinho sobre reserva de emergência aqui no canal, tá? Não tem de onde tirar. O dente inflama, não tem de onde tirar. E aí que a porta do banco se abre, né? Você tem um crédito pré-aprovado, você tem um cheque. Se você não tem uma reserva de emergência, você vai ter que recorrer a quem tem dinheiro, né? Então, a maioria é os bancos, com o tal do cheque especial, empréstimo e assim vai. Especial, tem um rotativo do cartão, tudo ali esperando, com a taxa pronta, e exatamente nesse segundo de vulnerabilidade, o spread de 32% vai se materializar no seu extrato. Todo esse motor gigantesco, esse spread de 32 pontos, o lucro de 100 bilhões dos bancos, essa anomalia que coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking do Banco Mundial, tudo isso depende de uma única condição para funcionar, que você nunca tenha reserva. E quem vai contra isso e tem dinheiro guardado, fica do lado de quem empresta dinheiro para o banco a 14% ao ano. É uma mudança
cobrança silenciosa pro outro lado da mesa. O problema é que o banco percebe, pode ter certeza que ele percebe. E quando você cruza essa linha, o interesse do banco muda, sua taxa já é um pouquinho diferente. Você deixou de ser tão lucrativo assim de uma forma relativa. E esse daqui é o primeiro ponto de toda a engrenagem. Mas espera porque fica pior. Você provavelmente já ouviu falar do Serasa alguma vez. O Serasa tem aquele número que vai de 0 a 1000 e mede se você é bom pagador ou não. Esse é seu score público. Mas existe um segundo score, um que você nunca... E também no vídeo sobre reserva de emergência, a gente pode chamar ela de reserva de segurança, que é para te dar segurança em momentos assim difíceis, né, qualquer imprevisto que ocorrer, e segurança até para esses juros altos que tá por aí, né, principalmente aqui no Brasil, para você não precisar recorrer, aí, infelizmente, aí, a esses juros altos. Nunca vai ver, um que não aparece em nenhum aplicativo, um que nenhum gerente vai te mostrar e que na prática importa muito mais para o banco do que aquele número do Serasa. Ele se chama Score Interno de Rentabilidade do Cliente. Em inglês, o Customer Lifetime Value Modeling. Ele é um modelo matemático que todo banco grande, no Brasil e no mundo, usa para calcular não se você é bom pagador, mas quanto você vale para ele em lucro. Deixa eu te dar um exemplo para você sentir o tamanho dessa diferença. Imagina dois clientes do mesmo banco. Os dois têm score do Serasa acima de 800. Os dois pagam tudo em dia. Os dois são considerados bons pagadores pelo mercado. O primeiro ganha R$ 5.000, ele gasta 5.200 e cobra a diferença todo mês com o rotativo do cartão ou com cheque especial. Ele nunca atrasa. Ele parcela a fatura quando aperta, ele usa o crédito pré-aprovado de vez em quando e para o Serasa ele é nota alta. Para o banco, ele é ouro, porque cada mês que passa esse cliente entrega juros, entrega tarifa, entrega a receita previsível, recorrente e garantida. Ele é a assinatura mais lucrativa que o banco tem. O segundo ganha os mesmos 5.000, ele gasta 4.200, tem 30 mil guardados no CDB, ele paga a fatura certinha todo mês. Ele usa o cartão só para acumular milhas, ele paga tudo antes do vencimento. Para o Serasa, ele também é nota alta. Para o banco, ele é um cliente invisível. Ele não gera receita de juros. A única coisa que ele faz é ocupar espaço no sistema. E se você não acredita em mim, talvez você acredite na McKinsey, né? Que a McKinsey é uma das maiores consultorias empresariais do mundo. Ela assessora bancos centrais, governos e praticamente todas as instituições financeiras relevantes do planeta. Todo ano, ela publica um relatório chamado Global Banking Annual Review. São dezenas de páginas com dados sobre o desempenho da indústria bancária. Eles falam da receita dos bancos, dos lucros, das margens, da tecnologia, comportamento do consumidor e as estratégias que os bancos estão usando para extrair mais valor dos clientes. Na última edição, que saiu finalzinho do ano passado, logo no começo, na página 3, eles dizem que o setor bancário global lucrou 1,2 trilhão de dólares e foi o maior lucro de qualquer indústria do planeta. Mais que o petróleo, mais que tecnologia, mais que farmacêutica, banco é a indústria mais lucrativa do mundo. E como que eles conseguem isso? Na página 7 do relatório, a McKinsey fala de uma coisa que ela chama de Precision Toolbox. Traduzindo, é uma caixa de ferramentas que os bancos mais lucrativos do mundo estão usando para ganhar mais dinheiro com cada cliente. E dentro dessa caixa tem 4 ferramentas, tem 4 estratégias, mas uma delas me chamou a atenção mais que todas as outras. Eles chamam a estratégia de The New Consumer, ou novo consumidor. E o que isso significa? Significa que o banco parou de olhar para você como parte de um grupo. Antigamente, o banco ele te jogava numa caixa, classe A, B ou C, renda alta, média e baixa, tratava todo mundo dentro da mesma caixa do mesmo jeito. Só que agora isso acabou. Os bancos olham para você individualmente, não para o seu grupo. Eles sabem quanto você ganha, quanto você gasta, sabem em que dia do mês você fica apertado, sabem se você paga a fatura inteira ou parcela, sabem se você usa crédito pré-aprovado ou não, e com tudo isso, eles calculam quanto você vale em lucro ao longo da sua vida. A McKinsey chama isso de Precision in Capital Allocation. É uma precisão na alocação de capital e diz que essa... Cara, é interessante, até aqui você consegue perceber o quão você é lucrativo quando você é consumidor para outras instituições como um banco. Você é muito lucrativo, então imagina, de vez de você gerar juros para essas instituições, né, passar tempos e tempos gerando juros, sendo consumidor para essas instituições, você começa a guardar esse dinheiro e esse dinheiro começa a gerar juro para você. Então agora você vai ver o poder do dinheiro trabalhando para você, não contra você. Não é à toa que os bancos sabem o poder do dinheiro, né, dos juros, trabalhando ali em cima do dinheiro. É por isso que eles querem tanto que você seja consumista, gere juro para eles. Né? Então às vezes a gente tem um dinheiro e a gente não dá valor, não sabe a importância do que aquele dinheiro pode fazer em nossas vidas ao longo prazo. Mas as instituições, elas sabem. Por isso que elas fazem de tudo para que você consuma e seja ali um consumidor, né, diário, ali, ferrenho, podemos dizer assim, para ser o benefício para elas, né?
Não só estou falando de bancos, mas várias outras instituições. Várias outras que podemos citar aqui. Essa é a diferença entre os bancos que estão no topo e os que estão ficando para trás. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Que a América Latina é citada no relatório como a região que atingiu as maiores margens de receita bancária desde 2009. Ou seja, os bancos daqui são profissionais em tudo isso que eu acabei de contar. Eles são os melhores do mundo nisso. Agora, pega esse dado e junta com o que eu te mostrei antes. O Brasil tem o maior spread bancário do planeta, 32 pontos percentuais. Primeiro lugar no ranking do Banco Mundial. Os bancos brasileiros já operam no país mais lucrativo do mundo para ser banco. E agora a maior consultoria do mundo está dizendo para eles refinarem ainda mais essa máquina, cliente por cliente, conta por conta. Se você não tinha entendido o porquê ter R$21.912 guardados incomoda tanto o sistema, agora você entendeu. Porque quando você cruza esse número, você sai do lado lucrativo da equação. E a indústria global de cartões de crédito, inclusive, tem dois termos técnicos que descrevem essa diferença. Transactor é o cliente que paga a fatura inteira. Revolver é o cliente que rola dívida, deixa para a próxima fatura e paga o mínimo. O banco, ele lucra muito pouco com o Transactor, ele lucra rios de dinheiro com o Revolver. E o sistema é desenhado do começo ao fim para empurrar você de Transactor para Revolver. E é por isso que aquele aumento de limite do cartão chega sem você pedir. Isso não é uma gentileza dos bancos. Isso aqui é um funil de conversão. Eles estão tentando, todo santo dia, te transformar em um Revolver. Tem uma coisa nessa engrenagem que é cruel. Os bancos eles foram evoluindo nos últimos anos com uma tecnologia de análise comportamental. É interessante, eu já tive conta no Santander e vários outros bancos. E realmente, quando você consegue um cartão, aí vai pagando ali direitinho, ele vai vendo que vai entrando, aí libera o cheque especial, um limitezinho a mais ali no cartão, já com o intuito de você consumir, né, e gerar ali mais juros, gerar mais lucro para ele. É interessante. E você pode analisar aí nas suas contas. A gente não tá mentindo aqui não, realmente é verdade. Que era impossível de imaginar 20 anos atrás. Quando você abre o aplicativo do banco, ele está prestando atenção em cada movimento seu. E com esses dados, o banco monta um retrato seu. Eles sabem quanto entra, quanto sai e, principalmente, sabem em que momento exato do mês o seu dinheiro acaba antes das suas contas. E é nesse momento, e não por acaso, que aparece a notificação no seu celular. Você tem um crédito pré-aprovado. Seu limite acaba de ser aumentado. Aproveita essa condição especial. Isso é um sistema que mapeou o seu estado psicológico de vulnerabilidade e está entregando o produto exato no momento exato em que você tem menos defesa para recusar. E é por isso que os bancos odeiam quem tem dinheiro guardado. Quando você junta R$21.912, você sai do funil. O banco não consegue mais te converter. Você passou de cliente potencial para cliente perdido. E eu usei R$21.912 como referência desse vídeo, porque é o número que representa 6 meses do salário médio do brasileiro. Mas o que importa de verdade não é o número exato. O que importa é juntar os seus primeiros R$5.000. Depois é juntar os seus primeiros R$10.000. Aí depois 20 mil, depois 30, depois 50. E a cada degrau que você sobe... Isso, o importante é a constância. Começa com pouco, tá? Pode ser R$50, 100, mas você vai juntando ali seu dinheirinho, investindo, pensa que não é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, quem sabe 100.000 daqui a alguns anos, 200.000. Isso vai te gerar a tão sonhada, né, liberdade financeira. Mas não que você precise ser rico, mas você vai ter ali em suas posses seu dinheirinho trabalhando para você. E você vai perceber aquilo que vai lhe gerar, né, a tal da liberdade financeira. Eu vou deixar aqui na descrição desse meu vídeo alguns livros que te ajudam a pensar melhor sobre o teu dinheiro, tá? Que vai te ajudar muito, principalmente psicologia financeira, que eu recomendo muito, porque faz você pensar de forma diferente sobre o seu dinheiro, tá? Então seria muito interessante vocês lerem e adquirir esse livro, porque você vai ter uma forma de pensar diferente do dinheiro, né? Que é o que o nosso governo não quer que você pense de forma positiva, não ter educação financeira, para você mesmo melhorar de vida, para viver refém de várias instituições, principalmente vários bancos aí, tá? E do próprio governo. Nessa escada, é um degrau que o sistema perde distração sobre você. E quanto mais alto você sobe, mais difícil fica eles te puxarem de volta. E bom, até agora eu te mostrei pontos onde o grande vilão da história foi o banco. Mas se eu parasse aqui, eu não estaria sendo honesto. Porque o banco não é o único interessado em te manter sem dinheiro guardado. O banco ele é só uma peça de uma engrenagem muito maior. Uma engrenagem com 3 peças. A peça número 1 são as empresas. Pensa comigo. A economia depende de assalariados que consomem o que ganham e o que vão ganhar no futuro. A loja de eletrodoméstico precisa que
você compra a geladeira em 12 vezes com juros. A loja de carro precisa que você financie o carro em 60 parcelas. A loja de imóveis precisa que você compre o sofá hoje para pagar daqui a 6 meses. Quando você tem dinheiro guardado, você muda completamente o seu padrão de consumo. Você espera uma promoção, você compara preços, você paga à vista para negociar desconto e você simplesmente não compra o que não cabe no seu orçamento. Você vai parcelar o máximo de vezes sem juros, enquanto você deixa o seu dinheiro rendendo para você. Aí tem a peça número 2, os bancos. Essa eu já te expliquei ao longo do vídeo. O banco precisa de você completamente endividado, que é a forma mais rentável para eles, desde que você pague. E a peça número 3 é o governo. E ó, eu não estou dizendo que existe uma sala fechada com políticos planejando te manter pobre, não é isso? Mas o fato é que hoje a carga tributária brasileira é de 33% do PIB. E esse dado é da Receita Federal e do Tesouro Nacional e é considerado uma das mais altas do mundo. Agora adivinha onde fica boa parte dessa arrecadação? Fica em tributos sobre consumo. E Tá, é muito interessante, né? Igual eu tinha citado, não só os bancos, mas ele cita empresas, o governo, é o sistema. O sistema quer que você fique preso ali na engrenagem para poder alimentar a engrenagem. Né? Eu falo aqui até no canal também, a gente reage a um vídeo do rapaz dando dicas, alguma dica de renda extras fora da CLT. Né? E eu vou fazer mais vídeo reagindo, ou trazendo até mais dicas de vídeos trazendo renda extras, para até ajudar a sair desse sistema de CLT e você ter uma rendinha a mais. Não precisa sair do seu CLT, você pode tentar conciliar os dois, mas vai ter um momento que sua renda extra pode vir a ser a principal. Isso te ajudando, né, a você aí, para você ter um dinheirinho sobrando para construir sua reserva de emergência, começar a investir e sair desse meio só de dívida, sabe? Então por isso que eu trouxe esse vídeo, é muito interessante porque deu para vocês ver, né, entre aspas, podemos dizer ali, os bancos odeiam, ou realmente pode odiar, né? Pessoas que têm dinheiro guardado por causa disso. A pessoa que tem dinheiro guardado, ela tem liberdade de escolha. Ela tem poder para escolher, né? Ela pode decidir sobre o seu destino de forma melhor, sem precisar recorrer, quando ocorrer imprevistos, a pegar dinheiro emprestado, ou algo assim do tipo. Você tem uma liberdade melhor na sua vida e no seu financeiro, né? Então, pô, é por isso que é o que eu friso aqui no canal, tá? Não precisa ganhar muito, mas saber o que fazer com o que você já tem, né? E claro, você pode ganhar mais fazendo renda extras, aí a gente sabe, para complementar a sua renda e chegar a objetivos maiores, que é construir uma carteira de investimento, por exemplo, construir a sua reserva, por exemplo, entendeu? Então por isso que é importante você ter o seu dinheirinho guardado, né? Que isso daí vai lhe gerar um bem-estar muito bom, que é você ter o seu próprio dinheiro sem depender dos outros, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo tá aí, esse é o título. Tá, se vocês quiserem pesquisar para ver, tem vários vídeos falando sobre isso. Mas eu achei muito interessante o tema e eu queria aqui discutir com vocês aqui no canal, tá? Então vamos lá, até o próximo vídeo. Não esqueçam, foco aí no financeiro é uma parte muito importante também da vida de vocês. Às vezes atrapalha muito. Se vocês estão perdidos, comprem livros, vai ajudar vocês muito. Eu deixo aqui umas indicações de livros que eu li e gosto. Eu posso vir falar melhor dos livros aqui. Eu falo sobre um dos livros aqui no canal, do livro do Primo Pobre, Deixe de Ser Pobre, tá aqui no canal, é muito bom também, isso lhe ajuda, tá? Então, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.